Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez para recebermos a palavra. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de ministrar o teu precioso rebanho. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado para falar acerca daquele que é verdadeiro, Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus. Pai, usa as minhas cordas vocais como instrumentos nas tuas mãos e fala, Senhor, livremente ao teu povo. Teu Espírito flua livremente ao teu povo. Nós repreendemos, Pai, todo ataque contrário à pregação do teu evangelho nesta noite e estabelecemos aqui o teu reino para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia. Glória a Deus. Eu não tenho aqui a minha, cadê? Vou usar a minha Bíblia aqui do celular. Pegue a sua Bíblia, se coloque de pé. Vamos fazer as nossas declarações, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Pegue a sua Bíblia. Vamos lá? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje serei ensinado pela palavra de Deus. Ousadamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Estarei recebendo a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. O tema da nossa mensagem hoje é: a graça é para os humildes. Amém? A graça é para os humildes. Quem está falando isso? Eu não é a palavra que diz isso, que a graça é para os humildes. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Por diversas vezes, Paulo usa esse tipo de expressão com Timóteo. Esta palavra é digna de confiança. Você pode encontrar essa expressão várias vezes nas duas cartas de Paulo a Timóteo. E aqui ele fala isso também. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Paulo coloca para Timóteo algo que deveria ser uma lição para todos nós: a imutabilidade de Deus. Nós mudamos. Uma hora gostamos de uma coisa, outra hora gostamos de outra. Uma hora queremos uma coisa, outra hora queremos outra. Deus não muda. E existem algumas realidades da vida com Deus, colocadas aqui com Paulo, que nós precisamos observar. A primeira é: se nós morremos com Ele, também viveremos com Ele. O Evangelho é morte. Mas morte do quê? Morte do nosso antigo eu. O nosso antigo eu, no momento da conversão, no momento da confissão do nome de Jesus, o nosso antigo eu, ele é morto. Paulo chama de o corpo do pecado. O corpo do pecado. E é interessante porque ele chama o corpo do pecado. Quando alguém morre, o que normalmente se pergunta? O policial chegou lá no local do crime e fala assim: onde está o corpo? Não é verdade? Onde está o corpo? Não é onde está a pessoa, porque a pessoa não está mais ali, é só o corpo. Onde está o corpo? E Paulo fala o corpo do pecado, porque esse já está morto, não está vivo mais, então não pode ser considerado mais uma pessoa. É o corpo do pecado, é o morto. Infelizmente, muitas vezes nós queremos carregar esse morto muito louco por aí. Lembra daquele filme? Carregavam um morto, né? Passava muito na sessão da tarde.
A gente quer carregar esse corpo do pecado como aquele morto louco para tudo quanto é lado. E não, ele está morto, tem que ser enterrado. Então Paulo fala, se nós morremos com ele, nós vamos viver com ele. Se aconteceu uma morte, porque para haver um novo nascimento é necessário haver uma morte. Você morreu e agora nasceu de novo com uma nova natureza. E há uma promessa para você, você vai viver com ele. Mas também, se perseverarmos com ele, também reinaremos. Há uma promessa de reinar. E esse reinar, irmãos, ele não começa lá na glória, não. Nós já começamos a reinar aqui. Porque quando nós nos tornamos conscientes e sabemos que não vamos perder, não tem como perder. Nós não perdemos de forma alguma. Ainda que o nosso corpo, Paulo fala assim, ainda que a casa terrestre desse tabernáculo se corrompa. O que é isso? É o nosso corpo. O que acontece com o nosso corpo? Ele vai envelhecendo. Ele vai envelhecendo. Nós fizemos 25 anos de casados no último dia 10 de maio, eu e Simone. E aí, a gente pegou aquelas fotos todas, né? Viu foto do casamento. E eu botei até aqui na minha proteção de tela aqui, mas não vou mostrar para você não. Pegamos aquela foto do casamento, e aí vi a foto do casamento. Né? Eu casei com uma gatinha. Aquela foto do casamento, e a gente olha, né? Mas eu também não era de me jogar fora, né? E eu falo assim, meu Deus, como o tempo passa, né? Como o tempo passa. Hoje eu não sou casado com uma gatinha, eu sou casado com uma gatona. Mas como o tempo passa, como a gente muda. 25 anos se passaram. Mas o nosso Deus não muda. E se nós perseverarmos com Ele, nós vamos reinar com Ele. O nosso corpo se corrompe, sim, ele se destrói, nós vamos envelhecendo, até chegar a hora dele se desfazer na terra, mas mesmo assim nós vencemos. A corrupção do nosso corpo não significa a nossa derrota, não, de forma nenhuma. É a nossa transformação para nós estarmos definitivamente com Deus. Então ele diz, se nós perseverarmos com Ele, também com Ele reinaremos. Mas ele faz um alerta, se o negarmos, e essa é a única questão negativa aqui. Sabe, no Evangelho, a única maneira de você não ser salvo é negar Jesus. É o que ele está dizendo aqui. Se você negar a Jesus, não tem como ser salvo. Porque a salvação é através de Jesus. Então, se você o negar, está dizendo aqui, se negamos, Ele também nos negará. Deus não vai salvar ninguém à força. Não tem como te salvar à força. Mas será que... Não, se você nega Jesus, não tem como te salvar. Mas olha só, se somos infiéis, a Bíblia diz que Ele permanece fiel. Então o problema não é ser infiel. Às vezes nós não somos fiéis. Às vezes nós não somos fiéis na oração, não somos fiéis na leitura da Bíblia, às vezes nós não somos fiéis na assistência na igreja, às vezes nós não somos fiéis. Às vezes nós nos deixamos levar pelos nossos sentimentos, às vezes ficamos magoados, ressentidos, às vezes ficamos desanimados. Nós não somos fiéis. A nossa carne não nos permite ficar fiel. Deus nunca tem um dia ruim, amém? Deus nunca tem um dia de depressão. Deus nunca tem um dia que Ele não está afim. Deus nunca tem um dia que Ele, hoje acordei mais ou menos. Não, Deus nunca tem, mas nós temos. Um só não, vários. Mas a Bíblia diz, mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E Paulo começa a ensinar isso a Timóteo. Vamos continuar, o versículo 14. Olha o que ele diz. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito
e serve apenas para perverter os ouvintes. Quando eu li esse texto, já conheço esse texto há bastante tempo, mas quando eu estava preparando para a mensagem, eu falei, parece que Paulo olhou o nosso tempo, parece que Paulo olhou os nossos dias. Na verdade, não é porque ele tenha olhado os nossos dias, é que nos dias dele não era diferente dos nossos. Como tem gente hoje querendo se pegar em detalhes. Essa palavra aqui não significa isso, significa aquilo, então, portanto, não é assim. Porque... quanta gente querendo se pegar em detalhes. E começam discussões, irmãos, que não tem menor cabimento. E sabe o que acontece? Acontece que Paulo está falando aqui, só perverte o ouvinte. Já viu que hoje na internet tem um monte de doutor de sei lá o quê? Doutor de coisa nenhuma, gente falando de um monte de coisa, e o pior é que tem muita gente indo atrás, sem considerar a palavra de Deus. E tem gente que gosta de discutir, e hoje, irmãos, tem algo tão feio, tão triste, que eu vejo no meio do povo de Deus, que é o povo de Deus batendo boca na internet. E não é membro não, são pastores, e às vezes pastores grandes, sabe? De nome. E aí um fala uma coisa, aí o outro não gostou, rebate lá, e fala, e o outro fala, aí xinga o outro, e diz que o outro não presta, e aí Paulo está dizendo, olha só, foge dessas discussões, não entra nisso, isso só serve para perverter aqueles que ouvem, sabe, tem gente como eu e você, eu não, porque eu não dou ideia para isso, mas tem gente que está ali ouvindo, tem aquele pastor ali em consideração, fala que ele é um santo homem de Deus, de repente aquele pastor fala umas coisas lá que não tem nada a ver, e a pessoa afunda junto, porque está ouvindo aquilo lá, sabe, não discuta, se você é crente em Cristo Jesus, não discuta, esse negócio de vocês aí de crente, eu não concordo, tudo bem, é seu direito não concordar, deixa para lá. Porque eu não acredito assim do jeito que vocês acreditam. Amém. Fica crendo aí do jeito que você acredita. Sabe, eu já falei isso aqui algumas vezes. Na minha infância, eu briguei muitas vezes. Eu perdi a conta de quantas vezes eu briguei na rua. Quantas vezes? Até os 13 anos. Você nem imagina, né? Mas eu briguei muito. Eu já briguei com 10 de uma vez. Já briguei de tudo quanto é jeito que você imaginar. Até com menina já briguei. Não foi porque eu quis bater nela não, mas é porque ela e o irmão vieram para cima de mim, eu tive que me defender. Então eu já briguei de tudo que você imaginar. Mas um dia Jesus entrou na minha vida. Um dia Jesus entrou na minha vida e eu simplesmente entendi que eu não tenho que brigar. Eu posso conversar. Se não puder ter uma conversa, nem discussão eu quero. Nada. Fique você com a sua opinião, eu fico com a minha, e cada um viva a sua realidade. Mas hoje parece que as pessoas querem impor a sua posição e vão para vídeo rebatendo o pastor fulano de tal, vídeo rebatendo a cantora fulano de tal, vídeo rebatendo, o que é isso, gente? São totalmente contrárias à palavra. A palavra fala, foge dessas discussões. Você só está enfraquecendo a fé dos outros aí, que estão ouvindo e estão vendo isso, que não precisava ver. Aí o versículo 17, o ensino deles, olha o que Paulo fala do ensino dessa gente. O ensino deles se alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Então eu estou dizendo, Paulo falando disso, ele está falando daquilo que está acontecendo na época dele. Tinham dois camaradas, o tal do Himeneu e do Fileto, estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Então esse Himeneu e Fileto começaram a falar entre os irmãos, olha, esse negócio de ressurreição, isso aí já aconteceu, isso não vai acontecer. Começaram a espalhar uma doutrina estranha. Sabe, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça de Deus, nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus, o amor de Deus. A Bíblia fala, Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito. Agora, como é que Deus amou o mundo? A Bíblia explica. A Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E não apenas pecadores, nós éramos inimigos de Deus. Então Deus não amou os amigos, não, Deus amou os inimigos. Você está entendendo? Nós não tínhamos feito nada para que Ele nos amasse. Nós olhamos para o mundo hoje, vemos as pessoas aí na perdição, na prostituição, nos roubos, nas drogas, e nós falamos, puxa, essa gente aí nesse mundo. Nós éramos assim, irmãos, e Deus nos amou. E não exigiu nada de nós para nos amar. E por essa razão, Ele enviou o seu Filho. Mas aí, outro dia, a gente estava em casa, e a gente ouviu, foi até o Azaf que mostrou para a gente um vídeo, eu creio que é de um pastor, falando, que leu um livro, de um autor aí, eu não sei quem, o nome, mas o autor escrevia da graça de Deus, e o autor escrevendo sobre o amor de Deus, que o amor de Deus se manifestou na pessoa de Jesus para alcançar as pessoas. E aí, esse pastor disse assim, olha, quando eu li o livro, eu até chorei, mas eu falei, não, isso não pode ser assim, porque tem que mostrar o outro lado da moeda. O que outro lado da moeda? Qual é o outro lado da moeda? Ou seja, ele leu, chorou, aquilo tocou no coração dele, ele sabe que é verdade, mas tem que falar. Vem cá, se Deus manda você dar uma boa notícia para a pessoa, dizer, olha, os seus pecados são perdoados, Deus quer fazer as pazes com você. Aí você fala assim, mas não pode ser assim. É muito pecador, que ele tem que se arrepender primeiro. Mas Deus não está exigindo isso dele, Deus está dizendo para você dar a boa notícia para ele. Mas pastor, você não concorda que ele tem que parar de beber, de fumar? Tudo isso vai acontecer na vida dele, mas não é isso que Deus está exigindo dele agora. Deus está exigindo dele agora que ele creia nessa boa notícia que está sendo dada para ele. É isso que Deus está dizendo. Crê que eu quero fazer as pazes com você. Creia nisso. Isso aí a gente vê depois. Isso aí vai mudar depois. Mas a boa notícia é essa. Porque, irmãos, pensa só, esses pregadores, eu não sei de onde eles tiraram isso, dizendo que o Evangelho é a renúncia, o Evangelho é cruz, o Evangelho... Onde que eles tiraram isso? Mas Jesus morreu. Sim, Jesus morreu na cruz. Ele morreu na cruz para que a gente não precisasse ir para a cruz. O Evangelho, o significado literal da palavra Evangelho é boa notícia. Me diz uma coisa, que boa notícia tem nisso? Você tem que se arrepender, tá? Para dos seus pecados todos. Que boa notícia tem nisso? Eu não vejo boa notícia nenhuma nisso. Agora, olha a boa notícia. A Bíblia diz que os pastores estavam no campo, apacentando as suas ovelhas, e de repente eles viram os céus se abrirem e viram um exército dos céus, de anjos, cantando. E logicamente, o que eles pensaram? Como qualquer um de nós pensaria, vamos morrer, porque nós já estamos vendo o céu aberto aqui, os anjos descendo, então é a nossa morte. E aí os anjos vêm para ele e falam assim, fica tranquilo, calma, nós não viemos matar vocês, nós viemos dar a vocês boas notícias. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, e Ele vai livrar vocês do pecado de vocês. Ele veio, irmãos, essa é a boa notícia, esse é o Evangelho. Só que tem gente que acha que quando a gente fala isso, então você está querendo dizer que todo mundo tem que ficar no pecado? Quem foi que disse isso? Só o Evangelho capacita o homem a sair do pecado, só o Evangelho, nada mais.
Não é o homem sair do pecado primeiro e depois o evangelho, não, é o evangelho que transforma, não é o homem que se transforma e depois vai pelo evangelho, não, é o evangelho que transforma o homem, e aí o homem pode viver em santidade para Deus. É assim que funciona. Mas aí esse pastor dizia que não pode ser assim, tem que ter o outro lado da moeda, que Deus é um fogo consumidor que vai destruir tudo. Peraí, mas que história é essa? Você sabia que o inferno não foi feito para o homem? O inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos. Não foi feito para o homem. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Ah, pastor, mas algumas pessoas vão. Sim, infelizmente vão. Ainda mais se você continuar pregando dessa forma. Se você não pregar o evangelho, se você não disser para ela que ela pode ganhar o céu, que na verdade o céu é de graça para ela, é bem possível que ela vá para o inferno. Não porque o céu não está acessível, mas porque muitos fecham a porta do céu, quando Deus está dizendo: venham, venham todos aqueles que querem vida, todos aqueles que querem vida, venham. E aí tem alguém lá, um conferencista de crachá, na porta, diz assim: opa, peraí, você não. Não, mas Deus falou para mim, não, você não pode. Graças a Deus, o Senhor tem me libertado, para não ser aquele cara que fica na porta conferindo os crachás, dizendo: você não, você está com a vida mais ou menos, você pode. Não, você não pode porque você tem muita coisa para consertar, você não. Não, irmãos, o reino é de Deus, não é nosso, não somos nós que decidimos. Então veja bem, olha o versículo 21, olha o versículo 19: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado, como está escrito: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Versículo 21, mas agora se manifestou uma justiça. Aliás, Romanos capítulo 3, 21, abra por favor. Romanos 3, 21. Diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sabe o que o pecado fez? O pecado nivelou. Todos ficaram debaixo do pecado, ele nivelou. E colocou todos necessitados da salvação. Mas essa salvação, ela não provém do homem, é uma justiça que vem totalmente de Deus, não tem nada a ver com a lei, se bem que a lei e os profetas falam a respeito dela, mas ela não tem nada a ver com a lei, ela vem de Deus, é uma ação de Deus, é um milagre de Deus. O novo nascimento é um milagre de Deus, o Espírito dentro de nós é um milagre de Deus, a transformação em nós é um milagre de Deus, tudo é milagre de Deus, é Deus e Deus. E aí Paulo escreve: olha, se manifestou essa justiça que provém de Deus. E aí o versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, aleluia. Sendo justificado, ser justificado é ser feito justo. Nunca o homem poderia dizer: eu sou justo. Nunca o homem teria a condição de afirmar: eu sou justo. Mas por causa de Cristo Jesus, nós recebemos a justiça e podemos dizer: somos justos em Cristo Jesus.
Justo, deixa eu lhe falar, não é como a sua esposa lhe vê, ou como seu marido lhe vê, ou como seu filho lhe vê. É possível que seu filho fale para você: isso é muito injusto. Isso é injusto, você está sendo injusto comigo. Aí você fala assim: não, mas eu sou justo, eu sou justificado. Não, os homens podem nos ver ainda como pecadores, injustos, mas essa justiça é como Deus te vê. Você é justo diante de Deus. No Antigo Testamento, o homem nunca poderia entrar no Santo dos Santos, porque se ele entrasse no Santo dos Santos, não sendo o sumo sacerdote e com toda aquela preparação para entrar, ele fatalmente morreria. Se você viu o filme Os Caçadores da Arca Perdida, do Indiana Jones, você viu muito bem lá, quando eles acharam a arca e abriram a arca, o que aconteceu com eles? Eles foram consumidos, porque não podia nem entrar, nem olhar para o que estava dentro da arca. Por isso a arca era coberta com um propiciatório, era a tampa que cobria a arca. Não tinha como. Mas agora lá em Hebreus diz: olha, agora nós podemos entrar com ousadia diante do trono da graça, através do quê? Do novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, através do seu sangue. Por que eu posso entrar agora na presença de Deus e antes não podia? Porque agora, através de Jesus, eu fui feito justo. Então Deus não me vê como um pecador chegando na sua presença, mas Deus me vê como seu filho, porque assim como Ele é, somos nós também no mundo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pastor, mas o senhor só está pegando coisa boa, cadê o chicote? Irmãos, para quem está em Cristo, são as bênçãos de Cristo. Você está em Cristo ou não? Se você está em Cristo, você tem direito às bênçãos de Cristo. E é isso que eu estou pregando para você nessa noite, as bênçãos em Cristo. Aleluia. Olha só, olha o versículo 25 de Romanos 3. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados. Espera aí que meu texto fugiu aqui. Mas, aleluia, os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, tempo presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que é isso, irmãos? Deus tolerou por 1500 anos o pecado do povo. A lei foi dada e Deus foi tolerando o pecado do povo por 1500 anos. Mas o que Ele fez? Vindo Jesus, Ele cumpriu a justiça. Jesus falou: olha, eu vim cumprir a justiça. Nem um jota, nem um tio da lei vai passar sem que se cumpra. Eu vim cumprir a lei. E Jesus foi o cumprimento da lei. Toda punição, todo castigo que eu e você merecíamos, Jesus levou. Aleluia. É por isso que agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como é que você pode afirmar que não tem mais condenação? Porque eu estou em Cristo Jesus, e Ele já foi condenado em meu lugar. E pela justiça, ninguém pode ser condenado duas vezes pelo mesmo crime. Então, se Ele já pagou, eu não preciso pagar. Se Ele já sofreu, eu não preciso sofrer. Se Ele se tornou maldição, eu agora sou abençoado, porque Ele se tornou maldição em meu lugar. Aleluia, você crê nisso? Irmãos, quantos crentes não sabem disso e continuam acreditando que são amaldiçoados, e o diabo está fazendo a festa com ele, fazendo arruaça na casa dele, porque um dia disseram para ele: você foi amaldiçoado, mas em Cristo eu fui abençoado.
e ele quebrou toda a maldição. Ele se fez, a Bíblia fala que ele se fez maldito em nosso lugar. Então é por isso que você tem autoridade para orar agora na sua casa. Não cai nessa não. O diabo é mentiroso. O diabo é mentiroso. Ele vai sempre alegar que tem algum direito de fazer isso ou aquilo. Olha, eu estou fazendo isso aqui porque seu pai, porque sua mãe fez um pacto comigo. Se um dia o diabo falar isso para você, você pergunte para ele o seguinte: é? E qual era o nome da minha mãe? Qual era o nome do meu pai? Ele vai falar o nome do seu pai e da sua mãe, se souber, né? Porque está arriscado nem saber disso, isso é mentira mesmo. Aí você fala assim: qual é o meu nome? Se meu pai, se minha mãe fez um pacto com você, eu fiz um pacto com Jesus. Então agora você vai discutir com ele quem tem direito ao quê. Aleluia. Aleluia. Você já viu aquelas repartições que você vai e o atendente não te trata bem? E você fica lá: poxa, mas eu tinha que resolver isso. A pessoa não te dá nem ideia. Não te dá nem ideia. Você lá com um papel lá, a pessoa não olha na sua cara, você já vai ficando irritado, aquele negócio todo. Aí você vai com o advogado. Muda tudo. Já viu isso? O advogado chegar: eu queria não sei o quê. A pessoa: não, pois não, doutor, vou pegar aqui. Muda tudo. O que é isso? Se você for na sua força, o diabo vai fazer graça com a sua cara. Mas se você for com o advogado do lado, Jesus Cristo, a conversa muda. Eu falo: pois não, doutor, eu já vou aqui atender, pode deixar que eu já estou indo embora. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, ele, em Jesus, para que ele fosse justo e justificador, ele nos resgatou. Mas, calma ainda, vamos mais um pouco. Versículo 27. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em quê? Em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Aí o Espírito trouxe algo ao meu coração. Eu tinha uma pergunta. E eu perguntei isso a Deus. Falei: Deus, por que há tanta resistência das pessoas com a graça de Deus? Por que as pessoas resistem tanto? E aí Deus me fez lembrar desse versículo, Romanos 3, 27. Esse versículo me chamou a atenção desde a minha adolescência. Mesmo quando eu ainda não compreendia muito bem a graça de Deus, esse versículo me chamou a atenção, porque eu, lendo Romanos 3, eu via que, para entender esse versículo, porque na versão da minha Bíblia, ao invés de ter a palavra vanglória, tinha a palavra jactância. Talvez esteja assim na sua Bíblia, jactância. E jactância é uma palavra que a gente não sabe o que é, se a gente não olhar o dicionário, né? Não é uma palavra que se usa. Fulano está com muita jactância. A gente vai pensar que ele comeu muita jaca ou alguma coisa assim, e está com ânsia, alguma coisa, mas não é nada disso. Então esse versículo, ele sozinho, usado a palavra jactância, não dá para entender. E se você ler o texto todo e não souber o que é jactância, você também vai ficar sem entender. Mas aqui na minha Bíblia já está traduzido por vanglória. Jactância é vanglória, é orgulho. E aí Deus me mostrou isso e falou: sabe por que eles têm tanta dificuldade? É porque na lei tem orgulho, vanglória. Eu fiz, eu paguei o preço, eu orei. Porque aqui, de joelho lá, meu filho, é por isso que Deus fez. Na graça não tem nada disso. Na graça,
Deus fez porque Deus é bom. Deus fez porque Jesus pagou o preço na cruz. Não fui eu que paguei preço nenhum de nada. Sabe, nós estamos com a ideia errada de que oração é penitência. Já viu isso? Você vai lá, confessa, eu vou passar a penitência para você. Tantas isso, tanto aquilo outro. Irmãos, onde que oração é penitência? Falar com Deus é penitência? Falar com Deus tem que ser prazer. Falar com Deus tem que ser o desejo do nosso coração e não castigo. Mas tem gente que acha, porque eu passei horas falando com Deus para conseguir isso. Não. Quem conseguiu isso para você foi Jesus, lá na cruz do Calvário. E aí, quando eu acredito nisso, não tem motivo de vanglória nenhuma, eu não fiz nada. Como é que você... Eu não fiz nada, eu só criei. Eu só acreditei em Jesus e Jesus me abençoou. Eu não paguei preço nenhum. Eu posso até ter orado, eu posso até ter jejuado, mas não foi a minha oração e meu jejum, foi a graça de Deus. É por isso que as pessoas têm resistência, sabe por quê? Porque muita gente quer se gabar e dizer, fui eu. Se não fosse eu, essa família já estava destruída. Não é nada disso, é Jesus, meu filho. Porque enquanto você dorme, o Senhor está lá te provendo. Porque Ele dá aos seus amados enquanto dorme. Dormindo você não pode trabalhar, dormindo você não pode orar, dormindo você não faz nada. Dormindo você está vulnerável, mas a Bíblia fala que o Senhor é aquele que te guarda. O guarda de Israel não dormita, o guarda de Israel não dorme, e Ele está cuidando de você. É por isso que você é abençoado, é por isso que você recebe, é por isso que as coisas acontecem. Mas só quando a gente entende a graça de Deus, a gente compreende que não é o meu esforço, é a graça. Aleluia. E aqui está dizendo, onde que está a vanglória? Onde? É excluída. Por qual lei? Pela obediência à lei? Não. Mas pela fé, pela da fé. A fé que justifica o ímpio, a fé em Jesus Cristo, a fé que nos diz, olha, você pode se aproximar. Você pode se aproximar. Sem medo. Houve um tempo que Deus buscou o povo no deserto, seguia o povo, acompanhava o povo, mas chegou um momento no pé do monte que o povo foi rebelde e falou para Deus, Deus, nós não queremos, nós queremos ser avaliados segundo a nossa justiça. E aí Deus falou para Moisés, olha, avisa o povo, para não chegar perto do monte, porque até o animal que chegar perto do monte vai ser morto. Já que eles querem ser avaliados assim pela justiça deles, então avisa para eles que eles não podem se aproximar. Na carne, ninguém pode se aproximar de Deus. Somente coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Tiago, estamos aproximando do final, ok? Fique tranquilo, ainda tem uns 20 versículos para ler. Brincadeira, estamos chegando no final. Tiago 4, 5. Aliás, Tiago 4, 6. Olha o que ele nos diz. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Só recebe graça quem é humilde. Quem é orgulhoso e diz, não, sou eu é que me esforço, eu é que pago o preço, eu é que estou aqui de joelho, aqui todo dia, aqui no monte, por vocês. Olha a igreja, se não fosse eu de joelho no monte, essa igreja tinha acabado. Deus concede graça aos humildes, mas espera aí, não foi só Tiago que falou isso não. 1 Pedro 5,5, olha só. 1 Pedro 5,5.
Olha o que Pedro escreve. Instruindo os jovens, ele diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aleluia! E de onde é que Pedro e Tiago tiraram isso? Será que eles tiraram isso da cabeça deles? Não. Provérbios 3, 34. Na verdade, Tiago e Pedro, eles até amenizaram um pouco o texto, mas em Provérbios 3, 34, nós temos a dimensão exata do texto e da expressão que foi usada. Olha só, esse é Deus, ele é Deus, ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É por isso que nós temos que depender dele, somente dele. Não se preocupe. Eu estou com a minha vida assim, a minha vida é assado. Venha para o Senhor. É Ele quem vai fazer as coisas mudarem, não é você. Sabe por que você não conseguiu? Porque você está tentando. E você não tem que tentar. Você tem que simplesmente entrar no fluxo da graça de Deus. E a graça, a palavra, a ministração, a oração, os louvores, a vida com Deus, isso tudo vai te lavar. E quando você for ver, essas coisas já desapareceram da sua vida. Aquilo que você acha que é impossível, porque você já tenta há anos e não consegue. A graça de Deus é poderosa para te limpar, para te transformar, para te abençoar. Aleluia, glória a Deus.